Oi, gente, todos em casa? Tudo bem com vocês por aí? Eu espero que sim, tá? Bem, vamos conversar um pouquinho sobre os contratos empresariais ou também denominados de contratos mercantis. Inicialmente, eu gostaria de chamar a atenção de vocês que os contratos são fontes de obrigações que criam vínculo entre as partes. Pois bem, no exercício da atividade empresarial, o empresário ele celebra inúmeros contratos. E esses contratos vinculam as partes de tal maneira que pode uma exigir da outra o cumprimento daquela determinada obrigação. Isto é denominado de pacta sunt servanda. Então, a princípio, não pode nenhuma das partes liberar-se por sua única e exclusiva vontade, porque aquilo que foi celebrado virou lei entre elas. Por outro lado, se de repente houver alguma situação de desequilíbrio econômico para uma das partes, isso pode acontecer em decorrência de fatores imprevisíveis que são independentes da sua vontade. E aí, se porventura esse contrato vier a se tornar excessivamente oneroso, as partes podem invocar uma outra cláusula contratual chamada rebus sic stantibus. Então, nesse sentido, elas podem pedir uma revisão desse contrato ou até mesmo a suspensão do mesmo, tal como vem acontecendo agora na pandemia do coronavírus. Isso está previsto lá no artigo 478 do Código Civil Brasileiro de 2002. Bem, vamos conversar um pouquinho, primeiramente, sobre o Código de Defesa do Consumidor. O artigo 2º estabelece a figura do consumidor, que é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Nesse sentido, eu lembro para vocês que as empresas, elas também podem vir a ser consideradas consumidoras. E aí, dentro da proteção prevista no Código de Defesa do Consumidor, nós temos lá, artigo 6º, Direitos Básicos do Consumidor. Inciso 5º, a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou a sua revisão em razão de fatos supervenientes que a tornem excessivamente onerosas. Eu lembro que o artigo 47 do CDC, ele diz que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Isso se nós tivermos uma relação de consumo, tá? Artigo 54. Contrato de adesão é aquele contrato cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente o seu conteúdo. Nesse sentido, nós temos aqueles contratos prontos, onde não temos condições de discuti-los. Só há duas opções: aceitar ou não aquele contexto. E aí, nesse sentido, o que é que o CDC fez? Artigo 51. São nulos de pleno direito, entre outras cláusulas, as que estabeleçam, lá no inciso 4º, obrigações iníquas, abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Eu, mais uma vez, chamo a atenção de vocês para que este caráter protetivo ele só tem valor e somente só se você estiver diante de uma relação de consumo. Agora, dentro do contexto empresarial, dentro do contexto do contrato mercantil, você não tem este caráter protetivo do CDC. Bom, falando nos contratos de uma maneira geral, basicamente eles podem ser celebrados de 4 maneiras. Os contratos administrativos, que são realizados com o poder público. Os contratos trabalhistas, que há uma relação direta de uma pessoa contratada, empregado, para com o empregador. Tem subordinação, tem remuneração, tem habitualidade. Os contratos de consumo, que nós acabamos de conversar agora há pouco, tem a figura do fornecedor do produto, do serviço, que está previsto no artigo 3º, e tem a figura do consumidor, que está previsto no artigo 2º.
e os contratos de regime jurídico civil, que estão regulados pelo Código Civil e por leis especiais, onde procurou-se unificar as obrigações civis e comerciais entre as partes ali envolvidas. Pois bem, minha gente, quando falamos em contratos mercantis ou empresariais, primeiramente eu gostaria de chamar a atenção de vocês que as partes que estão envolvidas, elas podem celebrar livremente este contrato e podem escolher por qual norma ele vai ser redigido. É importante destacar que sempre que os contratantes estiverem em pé de igualdade, ou seja, quando não houver uma grande diferença econômica, jurídica, técnico-financeira entre as partes, nós estaremos diante de um contrato mercantil ou um contrato empresarial. E aí esse contrato pode se dar de duas maneiras. Nós temos os contratos típicos, que têm a regulação do Código Civil e por várias leis especiais, e temos os contratos atípicos, que não têm nenhuma previsão legal, mas que são fruto da criatividade e da formação dos empresários. Nós precisamos respeitar as normas, mas eles vão lá de forma livremente e criam os seus próprios contratos. Dentro desse contexto, eu vou apresentar para vocês agora alguns contratos. O primeiro deles é o contrato de compra e venda, que está regulamentado lá pelos artigos 481 a 532 do Código Civil. E aí eu chamo a atenção para vocês do que diz o 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de coisa certa e o outro a pagar-lhe o certo preço em dinheiro. Então, no contrato de compra e venda, nós temos um comprador que vai pagar o preço e temos o vendedor que vai transferir a propriedade do bem. Bom, dentro dos contratos mercantis, nós temos também algumas denominações comuns que vocês precisam conhecer. Essas denominações são as chamadas incoterms, que são padronizações que foram criadas a nível mundial para distribuir os encargos de forma unânime entre as partes. Então, no contrato de compra e venda, normalmente internacional, são utilizadas algumas nomenclaturas. Por exemplo, FOB. Quando vocês verem isso, é Free On Board. As despesas com o transporte da mercadoria, elas vão ficar por conta do vendedor até o navio. A partir deste momento, ela passa a responsabilidade do comprador. E CIF é Cost, Insurance and Freight, e nesse tipo de contrato o fornecedor é responsável por todos os custos de entrega da mercadoria, frete, seguro e tudo mais. Bom, a título ilustrativo, eu trago para vocês aqui uma passagem do Manual de Direito Comercial do professor Fábio Lua, onde ele fala: a compra e venda é mercantil quando o comprador e vendedor são empresários. Trata-se do contrato elementar na atividade empresarial, numa esquematização simples. O comércio pode ser explicado como a sucessão de contratos de compra e venda. Contrato de comissão. O comércio é uma atividade de intermediação entre o consumidor e o produtor. Então, este contrato está previsto lá nos artigos 693 a 709 do Código Civil. E o 693 diz: o contrato de comissão tem por objeto a aquisição ou a venda de bens pelo comissário em seu próprio nome à conta do comitente. Ou seja, o comissário age no interesse seguindo as instruções do comitente. Isso é o que está previsto lá no artigo 694. E esse contrato existe porque, em muitos casos, o comprador ou um vendedor de uma determinada mercadoria não quer ser identificado pela parte contrária. Bom, o Lua, ele ensina: por comissão mercantil entende-se o vínculo contratado em que um empresário comissário se obriga a realizar negócios mercantis por conta de outro comitente, mas em nome próprio, assumindo, portanto, perante terceiros responsabilidade pelos atos praticados. Então, esse é o contrato de comissão. Nós temos também o contrato de representação comercial.
O representante comercial nada mais é do que um colaborador que assume a incumbência de obter pedidos de compra e venda de produtos comercializados pelo seu representado. A atividade do representante comercial é autônoma, não tem poder algum para concluir a negociação em nome do representado, ele é um tirador de pedido. Tem uma lei específica, 4886 de 65, que o artigo 1º deixa claro que o objeto do presente contrato é mediação para a realização de negócios mercantis por parte do representante, agenciando propostas ou pedidos para os transmitir ao seu representado. Então, não há vínculo empregatício, apenas há uma subordinação meramente empresarial. As regras que regulamentam esse tipo de atividade, elas estão previstas na Lei 4886 de 65 e que foi alterada pela Lei 8420 de 1992. Bom, temos o contrato de franquia. O contrato de franquia, ele está estabelecido no artigo 2º da Lei 8955 de 94. Sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente associada ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também o direito de uso da tecnologia de implementação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fiquem caracterizados vínculo empregatício. Ele deve ser averbado no INPI e está dividido em 3 tipos. Nós temos o engineer, que é o franqueador apenas projeta e executa o layout do estabelecimento. O manager, que tem a questão de gerenciamento, ele treina os funcionários do franqueado, a estrutura. E o de marketing, onde ele coloca à disposição toda a sua estrutura. Então, pegando emprestadas as palavras de Ulloa, o contrato de franquia é um contrato pelo qual um empresário, que é o franqueador, franchiser, licencia o uso de sua marca a outro franqueado, franchise, e presta-lhe serviço de organização empresarial com ou sem a venda de produtos. O contrato de leasing nada mais é do que uma locação de bens duráveis, imóveis, adquiridos por uma empresa de leasing, que é arrendadora, para este fim, sendo dado ao arrendatário, ao término do contrato, o exercício de escolha pelo poder de prorrogar o aluguel, devolver o bem ou comprá-lo pelo seu valor residual. A Lei 6.099 de 74 dispôs em seu parágrafo único, no artigo 1º, sobre o tratamento dessas operações de leasing. Ele também está previsto na Lei 11.694 de 2008. No Brasil, há um pagamento de um valor residual garantido, denominado VRG, que é diluído ao longo das parcelas. Desta maneira, ao término do contrato, o bem passa para a propriedade do arrendatário sem mais nenhum custo. Ou seja, você tem uma opção antecipada daquela compra. Muito já se debateu sobre a descaracterização desse tipo de contrato, mas o fato é que o STJ se pronunciou que o VRG não descaracteriza o contrato de leasing a tal ponto de editar a súmula 293. Contrato de factoring é para a realização de operações de capital de giro das empresas de pequeno e médio porte. Tem uma lei, a 9249 de 95, ela traz essas definições. E segundo o professor Marcelo Bertoldi, um empresário, que é o fatorizado, cede a outro fator ou factorizados parte ou a totalidade dos créditos da sua atividade empresarial mediante pagamento de determinada taxa ou condição. Então, no contrato de leasing, ele tem o propósito de tirar do empresário uma de suas preocupações, que é o capital de giro do outro dia a dia. Lembrando que o contrato de factoring, ele não faz parte do sistema financeiro. Eu falei leasing agora há pouco, mas é factoring. O contrato de factoring não faz parte do sistema financeiro propriamente dito. Por quê? Porque esse tipo de operação é realizada entre empresários que concedem crédito entre si. Então, apesar de não ser obrigado a conceder crédito, o empresário que se aventurar, ele deve tomar muito cuidado ao atuar nessa área, porque, dentre outras coisas, há uma regulamentação especial do Conselho Monetário Nacional, há um acompanhamento do Banco Central do Brasil. Ele chama para si uma série de tarefas, dentre elas administrar a carteira do seu devedor. O
O contrato de seguros, ele está previsto no artigo 757 do Código Civil, que diz: pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado relativo à pessoa ou coisa contra riscos pré-determinados. Então, uma parte vai lá e paga um prêmio, caso ocorra algum dano, a outra parte vai lá e paga ou se compromete a pagar a um terceiro beneficiário de um determinado valor aquilo que foi estipulado lá na apólice. Bom, uma vez celebrado o contrato, a seguradora está obrigada a cumprir com os termos previstos na apólice, em caso sinistro. Isso está previsto no 757. Mas o segurado deve abster-se de aumentar o risco, artigo 768. O contrato de seguro ele está regulamentado pelo Decreto-Lei 73 de 1966, que é a Lei dos Seguros. E aí nós temos alguns tipos de seguros. Nós temos dois, na verdade. Ramos elementares, que engloba todo tipo de cobertura, menos a vida. E o seguro de vida. Quanto ao seguro de vida, você pode fazer quantos seguros quiser. Isso está previsto lá no artigo 789 do Código Civil. E, com o evento da morte, serão devidos todos os seguros realizados. Ao contratar, o estipulador nomeia um beneficiário da prestação contratada e da indenização não incide imposto causa morte. Bom, uma coisa importante para falar para vocês: o suicídio não é excludente do valor, porque algumas empresas começaram a alegar isso em suas defesas, mas isso foi tratado e já sumulado lá no STJ através da súmula 61. E não pode o segurador eximir-se de sua obrigação, ainda que a apólice conste restrições. Artigo 799 do Código Civil. Bom, com isso nós finalizamos essa nossa breve conversa de hoje, a qual nós tratamos sobre os contratos mercantis. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aí o seu like, o seu joinha. Se inscrevam e compartilhem o meu canal para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações, para que todos possam receber as novidades. No mais, fiquem todos com Deus e um forte abraço virtual do professor Bruno. Muito agradecido pela atenção e pela presença e participação de todos. Até breve.